O pessoal já está entrando. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a doutora Ana, né, doutora Ana? Para a gente falar um pouquinho, né, como é que a gente consegue, né, diferenciar aí as dificuldades, né, esperadas com aqueles sinais que exigem, assim, aquela avaliação psicopedagógica, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Aham, O tema da isso. nossa live, o título dele é exatamente esse: quando a dificuldade é sinal de alerta. Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Ana. Doutora Ana, nós vamos começar a nossa live. Boa noite a todos. Eu gostaria que a doutora Ana se apresentasse para a gente como profissional, qual que é a sua atuação. Fique à vontade. Achou. Meu nome, então, é Ana Catarina Mesquita de Noronha. Eu sou psicopedagoga, né? Já atuo na clínica, já tem bastante tempo. É, Uhum. trabalho também, trabalhei em várias turmas como coordenadora dos cursos de psicopedagogia da Faculdade de Educação, né? Da UENG, a Universidade do Estado. Tenho doutorado em educação e trabalho também na graduação do curso de pedagogia na área da psicologia da educação. Sim, muito, Certo? Eu muito bacana. queria, Priscila, te agradecer também pelo convite de participar dessa live. Não, eu que tenho que agradecer nossa disponibilidade, né, de estarmos aqui juntas conversando esse assunto tão maravilhoso, né, que faz parte da nossa profissão, né? E nada como você que tem essa experiência, né, tanto na área da educação quanto na área clínica, né, doutora Ana? Uhum. Pode nos esclarecer melhor. É um assunto, doutora Ana, assim, que a gente vê não só os pais, né, como os professores também, com muitas dúvidas a respeito de comportamentos, né, principalmente ali na infância, no início da alfabetização, que a gente sabe que é uma fase onde nós observamos melhor, né, aquilo que pode ser uma dificuldade ou não, né? Uhum. Esclarecermos isso para ajudar os professores em sala de aula e os pais também, né? Porque às vezes a escola fala e os pais eles não atentam para aquilo, ou então vice-versa, né? Às vezes os pais estão atentando ali para aquelas dificuldades e a escola às vezes ainda não atentou. Então nós vamos começar com uma perguntinha que eu acho que essa daí vai abranger ali as dúvidas, né? As dúvidas principalmente dos e professores, que é toda dificuldade de aprendizagem. Isso é motivo de preocupação? Até quando que isso é normal, vamos dizer assim, quando nós precisamos ali preocupar, né? Quais são esses sinais que nós precisamos observar? Olha, assim, nem toda dificuldade ela quer dizer um problema de aprendizagem. A criança ela vai ter oscilações aí no processo de desenvolvimento, né? A Uhum. criança, pensando em todas as áreas aí do conhecimento, tem criança que tem é, interesse, mais facilidade em uma área do que em outra. Então, o que a gente precisa de observar? Como que a criança está desenvolvendo de um modo geral. Pensando aí em criança pequena, né? É, e à medida com que surge, né, oscilações aí nesse processo de aprendizagem, mudança, a criança sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental, sai do fundamental, o adolescente vai para o médio, quer dizer, então tem dificuldades que elas fazem, são inerentes ali ao processo de aprendizagem. Então, nem toda dificuldade ela ela quer dizer um problema de aprendizagem. É, Sim. agora, quando tem uma dificuldade que é
persistente, que é intensa, que interfere nesse progresso aí do sujeito, né, seja criança, adolescente ou até adulto, tendo um apoio pedagógico adequado, né, a criança, então, ela tem boas condições ali de aprendizagem, bons professores, o apoio da família, condições de material, e mesmo assim a criança não está aprendendo, aí é algo que tem que se observar, né? E às vezes ter algum tipo de intervenção. Sim. E assim, é válido nós falarmos, por exemplo, um professor, né, que tem ali 15, 20 alunos na sala. É válido nós falarmos, observar também a questão do desenvolvimento geral, para você identificar uma possível ali dificuldade. Sim, sim, o professor, ele é fundamental, né, para mapear um pouco essas dificuldades, que ele tem ali um grupo que também serve de referência ali para os demais, né? Então, ele consegue perceber, né, além de toda a competência ali em relação ao processo que ele está ensinando, aquilo que ele está ensinando, como que esse aluno está recebendo e como que ele percebe essas dificuldades ali dentro de um todo, né? Sim. E como é que seria o papel do professor quando ele observa, assim, olha, ele conseguiu identificar vamos pensar, um desenvolvimento não muito esperado ali né, da fase ali da criança. Tudo isso vai depender, né, de que escola que a criança estuda, qual que é a série, como que tipo de dificuldade que ela tem, qual que é o acesso desse professor à equipe, né, pedagógica da escola, que não é só o professor, mas toda a equipe, como que isso pode ser sinalizado para a família, né? Então, assim, o que que a gente vê, né, na clínica com o relato aí das famílias, né, quando chegam para um atendimento? É o professor, né, a professora que está sinalizando ali algo que, que percebe que tá fora ali daquilo que é esperado, junto com as observações, é claro, ali da família, né? Sim. Eu vejo aí a importância do professor entender, né, a fase ali do desenvolvimento daquela idade, né? Quando Ah, nós sim. percebemos, né, a questão dos marcos do desenvolvimento, então fica mais fácil para poder identificar, né, aquilo que não é esperado e aquilo que já é esperado. Por exemplo, na graduação, né, na licenciatura, principalmente no curso de pedagogia, que a disciplina Psicologia da Educação busca trabalhar justamente o desenvolvimento da criança, né? Como que a criança desenvolve, aí dentro de uma perspectiva piagetiana, ou construtivista, ou histórico-cultural, tentando entender quais que são os processos de desenvolvimento da criança, entendendo um pouco desse processo de desenvolvimento para poder perceber aquilo que não está de acordo com o que é esperado para esse desenvolvimento. Mas não é Entendi. uma linha exata, uma medida muito definida, é a criança dentro de um todo e dentro daquilo que ela também vivencia na sua história de vida. É mesmo, isso mesmo. E assim, quais assim, você tem alguns exemplos que o professor ele pode identificar, né, do desenvolvimento de um possível problema de aprendizagem? Tem alguns exemplos que ele pode identificar? Por exemplo, vamos pensar na educação infantil, por exemplo, ali quando a criança ainda está iniciando seu processo ali de letramento, o que a gente observa, né? O desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da coordenação motora, o desenvolvimento, como que essa criança socializa, se ela tem alguma dificuldade de seguir
de seguir alguma instrução simples, se ela responde quando alguém fala com ela, se ela tem baixa tolerância à frustração, ou se ela consegue resolver algum tipo de problema que surge para ela, tipo, está brincando, algo que desencaixou, por exemplo, como que ela tenta lidar, né, com situações que sejam problemas ali para ela. Na educação infantil, tem relato das famílias que falam assim, por exemplo, eu lembro de uma mãe que falava, mas nem pintinha amarelinha ela conseguia cantar, assim. O que a mãe percebia? Que a criança, que por mais que ela cantasse, que ela ensinasse, quer dizer, aquele gesto que a criança vai fazer de acordo com a música, a criança não acompanhava. Aí a professora está trabalhando reconhecimento de cor, reconhecimento de número, quer dizer, todo esse processo ali inicial do desenvolvimento ali dessa escolarização nessa fase, quer dizer, o que é que a criança já começa a sinalizar ali de ter uma dificuldade ali nesse processo de aprendizagem. Aí, se a gente passa, né, para a fase da alfabetização, né, o que a gente vai observar? Se a criança recebe todo o estímulo adequado, se ela tem boas condições ali de apoio, de organização familiar, dentro do seu desenvolvimento emocional, e mesmo assim ela não reconhece letra, não reconhece som, né, mostrando um atraso significativo a partir desse estímulo que é dado pela prática pedagógica, ou a questão da discriminação visual, né, de não identificar semelhança, diferença de um objeto com outro, a relação, né, de memória de curto prazo, se ela guarda, né, algo que foi pedido para que ela fizesse, se ela consegue se organizar. Então, assim, todo esse processo daquilo que que faz parte ali do processo de alfabetização, considerando que a criança precisa estar em boas condições ali dentro desse, quer dizer, ela precisa estar recebendo. A Alicia Fernandes, ela faz uma analogia, né, falando um pouco das dificuldades de aprendizagem, ela faz uma analogia com a desnutrição, por exemplo. Ela fala que a desnutrição é o sujeito que não recebe o alimento. Já quem tem anorexia ou bulimia passa por um outro patamar. Recebe o alimento, mas não se apropria daquilo. Então, o problema de aprendizagem, ele é diferente, né? Vamos fazer nessa analogia da desnutrição. Quer dizer, então, se a criança ela tem um alimento, ela recebe com boas condições ali do meio para ela poder aprender. E mesmo assim, ela não está aprendendo, aí a gente vê aquilo que é do próprio sujeito. Pensando que o sujeito ele nunca é isolado do contexto histórico-cultural que ele está inserido. Agora, se você tem situações, né, de extrema pobreza, de dificuldades muito significativas no contexto que esse sujeito está inserido, então ele não está aprendendo, pode falar dessas questões e não desse sujeito, né? Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre atento. Então, assim, que sujeito que é esse, que contexto que ele está inserido. Então, se eu penso uma criança que recebe todo o estímulo em relação ao conhecimento, e mesmo assim ela não está aprendendo, o que é que tem dela nesse processo ali de aprendizagem? Muito interessante essa comparação aí da nutrição, né? Se recebe o alimento, né? Se está tudo ali, tudo certo no ambiente, os estímulos estão, né, fluindo, então o que é que está acontecendo com aquela criança? Eu achei muito interessante essa comparação.
E assim, Aham. doutora, a gente falou aí sobre, né, a fase ali da infância, da alfabetização, mas também nós temos que pensar nessa fase do comportamento, né? Principalmente na fase ali do infantil, quando é que é, vamos colocar assim, quando é normal que uma criança, até que ponto é normal, vamos pensar assim, a questão do choro da criança, principalmente no início ali das aulas, a gente vê muita criança chorando, chegando chorando. Então, assim, até que ponto que nós podemos observar se uma criança ela está chorando muito, ou por muito tempo, por muitos dias, não acostuma fácil ali no ambiente escolar. Isso daí, eu estou dando um exemplo assim da infância, mas você pode dar outros exemplos relacionados também à fase ali da alfabetização. Então, assim, uma questão a psicopedagogia, né, ela vai trabalhar com as dificuldades no processo de aprendizagem. As dificuldades do processo de aprendizagem, ela, é, ela pode ser um sintoma de algo emocional que essa criança esteja vivendo, do que ela está vivendo no contexto, né, que ela está inserida. Então, por exemplo, às vezes, algum sinal da criança estar se isolando, ou ela chorando muito na escola, né, não querendo ir para a aula. Então, disso a gente tem que tentar separar até onde que tem processos de aprendizagem que estão envolvidos e até onde não. Nesse processo aí de adaptação, né? Eu acho que todo grupo vai dando uma referência ali, né? Primeiro de como que a escola lida com esse processo de adaptação das crianças, né? Tem escola que faz um período mais curto no início do ano, Uhum. né? Ou a família espera dentro da própria escola para poder ir embora na hora que a criança quer. Quer dizer, cada escola tem ali a sua metodologia de organizar esse período de adaptação. Uhum. Então, sempre fazendo essa relação. Por exemplo, é o primeiro ano que a criança estuda, teve uma mudança de escola na vida dessa criança, ou ela está tendo uma dificuldade de adaptação numa escola que ela já frequentou no ano anterior. Ou a criança está estudando nessa escola pela primeira vez e, junto com isso, teve uma mudança de cidade. Por exemplo, Sim. então, é sempre situando que criança que é essa, que contexto que é esse, que essa criança vivencia. Aí, a partir do momento, né, que a criança ela não consegue se adaptar ou o choro persiste aí mais tempo, aí é importante, né, sempre esse diálogo com a família, como que as coisas têm sido conduzidas, né? Que é que essa criança pode estar vivenciando num outro contexto, né? Sim, esse suporte é importante, né? Porque pode atrapalhar na aprendizagem, né? A questão do emocional, né? A criança, para poder aprender, a Uhum. criança ou qualquer um de nós, né, precisa de ter uma certa tranquilidade para esse processo de aprendizagem. Agora, a criança que fica tensa, né, com medo da família não chegar para poder buscar no final da aula, né, com medo de fazer algum tipo de enfrentamento no grupo, quer dizer, com isso, né, é, é muito mais difícil para poder da criança poder conseguir aprender. Né? É verdade. Agora, doutora Ana, a questão, assim, vamos falar um pouquinho da atenção, né, e as funções executivas. Como é que a gente pode saber se a dificuldade ela está relacionada à atenção ou às funções executivas? Eu acho que pode até falar sobre um pouquinho das funções executivas para esclarecer melhor, né, para aqueles que ainda não ouviram falar. A função executiva, eu acho que é bem próxima ao nome, né? Quer dizer, a capacidade da criança executar as tarefas, organizar, né? Obedecer ao comando, né? Tipo, vou ali buscar um negócio, vai, busca, ou tem que fazer tal para casa, organiza dessa forma. Eu acho
que, que seria individual, né? Assim, de acordo com cada criança, observando o comportamento dela, como que ela lida com isso, porque a relação da atenção, né, hoje fala muito em déficit de atenção, tem a ver com esse processo de desenvolvimento da criança. Então, imagina, por exemplo, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento, como que ela consegue acompanhar determinado conteúdo? Com isso, é muito mais fácil ela distrair, né? Então, assim, é sempre observando que sujeito que é esse, qual que é a modalidade dele aprender, como que ele aprende, como que ele lida com esse conhecimento. Hoje, por exemplo, o que tem sido muito debatido é do excesso de uso de tela. É um Sim, menino que, para poder fazer qualquer coisa, então o menino vai numa sala de espera, numa consulta médica, em vez de ele estar ali conversando com o adulto, né, interagindo, ele está lá mexendo no celular, e assim vai, né? Ele não tem esse tempo de concentrar e se organizar. Aí ele chega na sala de aula, ele tem que já ter desenvolvido essas habilidades. E aí, com isso, fica sim, muito mais difícil a criança conseguir concentrar. E, sim, obviamente, aí fazendo essa relação aí com essa função executiva, né? A capacidade da criança, então, se organizar. Então, assim, sempre é esse sujeito na forma como, por isso que a importância de ouvir a família, ver como que a família lida, né, com a criança, como que a família lida, né, com esse processo de ensino e aprendizagem, como que é essa criança nesse espaço sociocultural, né? sim. Assim, quais são as principais dificuldades? Agora vamos falar na questão ali da fase da alfabetização, ensino fundamental. As principais dificuldades relacionadas às funções que a gente pode observar na criança. Olha, o que a gente observa muitas vezes, e aí sempre fazendo relação de uma coisa com a outra, às vezes, um atraso nesse desenvolvimento intelectual, né? Então, por exemplo, a criança, às vezes, está lá iniciando no ensino fundamental. Iniciando, não, vamos pensar que ela está no Fundamental 2. Ela precisa, né, de ter um pensamento lógico que é de acordo com as exigências daquilo que está sendo exigido. Então, se ela tem uma defasagem nessa capacidade intelectual, isso vai impactar na questão da atenção, vai impactar na forma como ela aprende, na questão da atenção. Então, por isso que é importante, né, perceber sempre se esse desenvolvimento intelectual da criança está ali seguindo, né, mais ou menos dentro do que é esperado para a idade. Então, o Piaget dá a referência do Piaget, né, com a fase ali do desenvolvimento, e a gente pode observar isso com brincar, né? Se a criança ela está na fase que o brincar tem a ver com jogos de exercício, ou brincar tem a ver com a função simbólica, ou se ela já consegue fazer algum tipo de jogo de regra. Então, o Piaget, observando o brincar e as fases de desenvolvimento, a gente tem um pouco dessa referência de como que está esse nível ali de pensamento da criança. O Vygotsky também ele vai trazer essa referência, né, que é a forma como que a criança domina, né, a questão dos signos, como que ela expressa o seu pensamento, como que ela desenvolve a questão dos conceitos. Então,
a capacidade intelectual como um todo, ela dá que negócio, né? Um traz o ovo à galinha, né? Assim, é um que complementa o desenvolvimento do outro e, ao mesmo tempo, ele serve como marco ali para a gente pensar nesse desenvolvimento da criança. É interessante. Você falou aí da observar a questão do controle inibitório também, né? Na Ah, hora é. que eles estão ali brincando, jogando, como é que eles se sentem frustrados às vezes. Isso impacta muito, né? Isso, quer dizer, como que, né? E aí o brincar, esse controle inibitório fica muito evidente, né? Como que a criança ela consegue se controlar, né, para poder organizar uma etapa seguinte daquilo que ela está fazendo, como que isso vai aparecer, né, na rotina da sala de aula, a forma como ela cumpre determinadas coisas que é colocado pelo grupo, né, como que ela ouve o colega, ouve o professor, participa, né, das atividades, como que ela mostra a sua criatividade, né? Quer dizer, então, quando a criança não está aprendendo, tudo isso vai saindo fora ali do eixo, né? Então, e aí Sim, é onde que a criança mostra que, às vezes, ela precisa de algum tipo de ajuda, né? sim. Falar sobre isso, a questão do encaminhamento, né? Como que a escola ela pode encaminhar um aluno para um psicopedagogo? A escola, ela, né, o coordenador, o professor, ele vai observar quais que são os sintomas que são os mais emergentes ali do processo da criança, né? Então, algumas crianças têm algum tipo de dificuldade que é focada ali na linguagem, né? Que é com um fonoaudiólogo, ou alguma questão emocional, que é mais evidente para o psicólogo, e para o psicopedagogo, quando mostra principalmente esse atraso aí nesse desenvolvimento nos processos de aprendizagem. E como que a criança lida com esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente vê, vamos pensar na alfabetização, uma criança, às vezes, né, eu recebo vários no consultório, que o menino quer nem saber de letra, de ler, de escrever, quer dizer, aí você tem que trabalhar primeiro quebrando um pouco essa resistência, né? Por quê? Porque Uhum. ela fica muito sofrida, né, com essas dificuldades. Eu lembro de uma menina que eu atendi, ela devia ter uns 5 anos, aí ela falou assim um dia, a melhor aluna da minha sala é a fulana de tal. Quer dizer, então, ela pequenininha, já percebi que tem outro que se destaca muito mais do que ela, né? Assim, que ela Uhum. conseguia colocar numa certa ordem, né? Quem sabia mais e quem sabia menos. Isso para Olha, criança é sofrido. E principalmente quando tem uma expectativa muito alta da família em relação ao processo de aprendizagem, a escola que a criança, né, que a, que a família planeja para a criança poder estudar, né, uhum. o que espera dessa criança. Então, assim, as dificuldades de aprendizagem, elas são sofridas para a criança. Por isso que é importante ser trabalhado para que não vire uma bola de neve cada vez maior, né? Assim, então, com criança menor, muitas vezes o atendimento ele ajuda, né? A criança a dar uma outra guinada. Ou ajuda a fechar um diagnóstico e compreender melhor o que está acontecendo com a criança. Então, com a criança menor, muitas vezes a criança não tem um diagnóstico de algo que ela, né, pensando aí até do ponto de vista
orgânico, né, biológico, o que é que pode estar acontecendo com ela, que tipo de dificuldade que ela tem. Então, muitas vezes, né, no início do trabalho psicopedagógico, como que é, as dificuldades elas vão persistir, né? Então, uma coisa é a gente trabalhar e rapidinho a criança melhorar, que não tem a ver só se eu trabalho bem ou mal, mas que tem a ver Sim, com a capacidade da criança, né? Aquilo que é dela. Outras crianças não. Você vai trabalhando e você vai vendo que as dificuldades, às vezes, elas persistem de uma forma muito significativa. E aí que vai sim. precisar de outros diagnósticos para poder compreender, né, aquilo que está acontecendo com esse sujeito. Sim. É muito importante, né, doutora Ana, a questão de esclarecer a importância da avaliação, né, porque às vezes os pais, eles procuram já achando né, que já diagnosticaram o filho e já querer vir a fazer as intervenções. Então, assim, a importância, né, dessa avaliação primeiro, multidisciplinar principalmente, para poder, através dessa avaliação, fazer uma boa intervenção, né? Então, assim, o atendimento da criança vai depender um pouco assim, como que essa criança chegou, né? Se ela veio, né, às vezes indicada por um outro profissional, uma criança que já está em atendimento, ou se essa criança vem para o atendimento quando começa a manifestar ali as primeiras dificuldades, ou tem criança que a gente recebe quando já tem um tempo ali da dificuldade. Então, sempre vai depender um pouco de cada situação. Mas o diagnóstico, né, a avaliação psicopedagógica, ela vai mapear um pouco o que é que está acontecendo com essa criança. Eu Uhum. trabalho de uma forma buscando entender mais do que só com testes padronizados e tentando fazer determinadas medidas, porque se a criança ela não quer nem saber de leitura, obviamente um teste que ela vai fazer vai dar rebaixar. Então, é tentando entender, né, o que a Sarah Paim também chamou de modalidade de aprendizagem, quer dizer, é a forma como essa criança aprende, como que ela lida com esse conhecimento, qual que é o significado do conhecimento para esse sujeito. Então, a avaliação, ela mapeia um pouco isso, obviamente, que é um primeiro é uma primeira ideia, né, do que está acontecendo com a criança, e as coisas vão ficar mais claras no decorrer ali das intervenções, e a partir disso, né, quer dizer, primeiro que não tem essa separação, avaliação e intervenção, que mesmo avaliando, você já está fazendo uma intervenção. Uma intervenção. Mas, e durante a própria intervenção, você vai diagnosticando o tempo todo. Mas a ideia da avaliação é para ter noção qual que é o caminho que eu vou seguir, entendendo um percurso. E também ela é um referencial para o profissional, para ele saber que tipo de intervenção que vai ser feito com aquela criança. Então, imagina, uma criança que tem um problema na aprendizagem, porque corresponde a um sintoma de alguma outra dificuldade que ela tenha vivido, é um tipo de intervenção. Se a criança Sim. tem, vamos pensar, um atraso, uma dificuldade no processo, em função de alguma deficiência intelectual, é outro tipo de intervenção. Então, a avaliação, ela vai mapear um pouco qual que é o caminho que o profissional vai seguir. Né? Hoje, às vezes, a gente tem uma demanda muito grande das famílias querendo um laudo, um diagnóstico, e, na verdade, as coisas não são assim. Né? Quer dizer, você
tem uma avaliação, claro, psicopedagógica daquilo que está acontecendo com a criança naquele momento. Mas tudo isso vai ser construído a partir das intervenções, né? Uhum. Ô, doutora Ana, e como é que os pais aí, eles podem ajudar? Porque às vezes, né, eles podem ter atitudes que ajudam e atitudes que podem atrapalhar também, né, esse processo. Olha, hoje, né, a gente vê, né, o que tem impactado, eu acho, no desenvolvimento da criança? Uma ausência, né, das famílias. A ausência, você vê, outro dia eu vi num restaurante, estava lá um casal e um menino de uns 10, 12 anos. Aí cada um mexendo no seu celular. Um momento do almoço, onde que as pessoas poderiam estar interagindo, tá cada um resolvendo suas coisas, ou, né, interagindo com o outro. Né? Então, assim, esse acompanhamento da criança, né? Então, assim, se a criança é pequena, é estar junto, é brincar, é acompanhar, é favorecer o desenvolvimento cultural da criança, né? Brincar, levar no museu, né? Conversar com a criança sobre diversos aspectos, né? É esse estar próximo da criança, porque aí, né, cabe ao adulto favorecer a autonomia da criança, entender o que ela está pensando ali e propor situações para que ela possa avançar, né? Então, assim, ter sempre uma atitude, né, de acolhimento para essa criança, para essa criança, uma escuta, né, do que está acontecendo com essa criança, valorizar aquilo que a professora, a coordenadora da escola fala, de quem lida com a criança, né, ter uma escuta, né, desses profissionais que acompanham, porque hoje a gente vê uma desvalorização muito grande, né, nos profissionais da educação. Então, assim, algo que às vezes a escola sinaliza, a família desconsidera, né? Eu acho que é isso, assim, estimular sempre esse desenvolvimento da criança. Então, seja criança pequena, seja criança um pouco mais velha, seja adolescente, né? É favorecer as situações onde que o sujeito seja estimulado, cada um dentro daquilo que cabe ali para a idade, né? Para a criança também é fundamental ter uma rotina, né? Ter uma organização, né? Que possa dar uma tranquilidade ali para esse processo de aprendizagem. Uma coisa ruim, né, das crianças menores, né, que às vezes as mães são novas também, as famílias, quer dizer, uma comparação muito grande, né, de uma criança com a outra, sendo que são processos de aprendizagem sujeitos aí diferentes. Sim. Agora, adentrando aí, dentro mesmo desse contexto, você acha que a intervenção precoce, ela faz muita diferença? Por exemplo, você percebe ali numa criança pequena, né, isso, que ela não está sabendo nomear os objetos, não nomeia as coisas. Eu lembro de uma menina lembrei que agora ela tinha uns 6 anos, ela falava, a cor da grama, né, ela não nomeava que aquilo era verde, né, coisas assim, que pequenininha criança vai sinalizar. Então, assim, uma intervenção nesse momento é fundamental para evitar uma situação maior, né? Agora, dependendo do que a criança tem, né, às vezes, o que você vai priorizar? Não tem como fazer intervenção em todas as áreas. Então, você pega aí uma criança que apresenta algum transtorno, por exemplo, do TEA, por exemplo. Você prioriza ali algumas áreas em determinado momento para depois
depois, né, ter outro tipo de intervenção, porque, assim, não tem como intervir, dependendo da dificuldade que a criança tem, em tudo aquilo que ela precisa. Então, você vai por etapas ali, na hora que vence algo, aí você trabalha com outro, né? É muito difícil conseguir, de fato, um trabalho, né, que atenda a todas as áreas, porque tem hora que a criança precisa mais de uma coisa, depois outra, Muito bom. né? Estamos quase finalizando, doutora Ana. Já. Ah, Então, beleza. vou fazer uma perguntinha final aqui. Qual que é a mensagem que você deixaria aí para os pais, né, que estão na dúvida se devem procurar ajuda? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é pensar assim, que tem uma demanda de um trabalho, não quer dizer só que tem algo errado, mas é algo que vai ser feito para ajudar a melhorar, né? É muito mais com cuidado, com responsabilidade, do que, né, a ter uma resistência em relação, né, àquilo que está sendo colocado, né? A gente pensa que uma avaliação psicopedagógica, né, ou mesmo outras avaliações em outras áreas, elas indicam caminhos, né? Indicam caminhos, as possibilidades, o que é que está acontecendo, né? E esperar, né? Vamos pensar, se o menino está lá na educação infantil, né, com algumas dificuldades significativas, né? Assim, ou vamos pensar, está na alfabetização. Se espera um pouco mais, daqui a pouco está todo mundo na turma lendo e a criança não. Né? Assim, então, uma intervenção no momento adequado, ela pode evitar o sofrimento, né, dessa criança. Né? Então, assim, o que eu posso colocar, assim, de fato, a família perceber, né, assim, tentar aproximar um pouco do que é que está acontecendo com a criança, ter disponibilidade para acompanhar essa criança naquilo que ela precisa, né, ouvir, né, aos educadores que acompanham, né, a criança. É, é isso, assim, eu acho que é pensar que uma ajuda, né, assim, não é que tem algo errado, mas é um ato aí de cuidado. E a avaliação também não é rótulo, né, doutorando? É um direcionamento, né, Tá? a avaliação. Isso mesmo, quer dizer, então, entender, né, esse processo de aprendizagem é de fato para ver o que é que a tá, criança, adolescente, né, tanto faz, o que é que está acontecendo para esse direcionamento, e não que a criança tem o QI assim, assim, assado, encontra-se nesse nível tal e tal, quer dizer, é pensar que aquilo é um marco, aquilo mostra, quer dizer, como se fosse uma foto ali daquele momento. E a partir daí, você vai pensar o que é que pode ser feito para poder ajudar o sujeito a desenvolver melhor. Sim. E eu pensei aqui na questão da socialização também, o quanto que é importante, né? Porque aí uma intervenção, né, às vezes ali no princípio, né, da dificuldade, pode auxiliar muito na questão social, né? Ah, com certeza, com certeza. Quer dizer, é, a criança, muitas vezes, que apresenta problema de aprendizagem, isso traz um impacto no comportamento. Ou a criança, às vezes, fica muito tímida, né, muito calada, ou ela fica muito boazinha para poder ficar agradando todo mundo, né, para poder não aparecer as dificuldades dela, ou ela pode ficar agressiva, né, e bate nos meninos toda na hora do recreio. Então, cada um vai reagir ali de uma forma. Ou tem criança que aí não quer ir para a aula, não quer, né? E aí pode
trazer comportamentos que são mais graves ainda, né? Legal. Né? De não querer sair de casa, não querer interagir, né? O mais comum que eu acho é o menino pegar fogo, né? Assim, de fazer bagunça na sala de aula, né? E aí, então, ele tem um déficit de atenção. Não, ele tem, às vezes, um problema de aprendizagem. Pelo problema de aprendizagem, impacta ali no comportamento e na capacidade atencional dela. Que coisa, né? É por isso que uma coisa puxa a outra. Né? É. A dificuldade ali de aprendizagem vai trazer problemas, às vezes, psicológicos, né? Emocionais. É muito interessante e sério ao mesmo tempo, né? Uhum, com certeza. Com Então, certeza. E aí, se deixa passar muito tempo, tudo isso amplia, né? verdade. E eu vejo muitos pais que têm esse receio, né, de fazer uma avaliação, com esse receio de que é que vai vir nessa avaliação, né? Se é um diagnóstico, se é algo grave. Eu vejo isso muito, essa insegurança dos pais, muitas vezes, em fazer a avaliação. Só para encerrar aqui esse tópico aqui, doutora Ana, tem alguma idade, né? Vamos pensar uma idade assim que seja mínima, vamos dizer, para chegar a uma avaliação ou não? Eu acho que criança muito pequena, pequena mesmo, de 2, 3 anos, aí não é para psicopedagogia. É assim, eu acho que nessa fase, a gente, às vezes, eu atendo, às vezes, família, algum tipo de orientação, mas eu acho que tem que caminhar mais ali com, no mínimo, 4, 5 anos. Eu acho que ali, né, a criança, se tem mais dificuldades e ela é muito pequena, provavelmente ela vai precisar de outros atendimentos ainda antes da psicopedagogia. A fase Né? das habilidades, né? Tem que estimular as habilidades aí, né? As competências. É. Então, assim, Doutor, pode falar. não, é só isso. Não, às vezes você ia terminar de falar a sua frase. Não, é isso da idade, é sempre assim, observando qual que é a demanda, qual que é a necessidade ali da família. Sim. Então é isso, doutora Ana. Nossa live está encerrando. Passou rapidinho demais. Poderíamos Aham. ficar aqui até amanhã falando sobre esse assunto maravilhoso. Aos pais, eu agradeço muito aos pais, aos meus conhecidos aí, ou conhecidos da doutora Ana também, né, doutora Ana, que estão participando aqui conosco. Eu queria agradecer, né, a presença aqui de todos que entraram e ouviram um pouquinho aqui a doutora Ana. A doutora Ana é da UENG, né, doutora Ana? Para aqueles que entraram depois. Aham. Doutora Ana, pode falar um pouquinho de você de novo, doutora Ana? Não, o que eu tinha falado antes, né, que eu sou psicopedagoga, né, e trabalho com criança, com adolescente e adulto no consultório, né, na clínica, com dificuldades de aprendizagem, e também sou professora, né, da Faculdade de Educação aí da UENC. Isso, a doutora Ana, muito experiente, tanto na educação quanto na parte clínica. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, doutora Ana, por ter aceitado esse convite. Foi muito esclarecedor, né? Principalmente para os pais, professores, até profissionais mesmo, né, da educação, da saúde, que para a gente, a cada dia, a gente aprofundar mais, né, nessas observações, os sinais que nós podemos observar aí nas nossas crianças, nas escolas, para a gente, a cada dia, contribuir, né, nesse desenvolvimento aí da autonomia, que é a principal, o que nós mais queremos é crianças autônomas, né, com autonomia, com o desenvolvimento ali dentro do esperado. Então, nós, educadores, nós divulgamos e compartilhamos muito essas informações, né, doutora Ana, para que haja cada dia esse acolhimento, né, porque essa informação, ela traz acolhimento, traz inclusão aí no nosso meio,
e para a gente estar auxiliando cada vez mais aí os educadores, professores, os coordenadores. Eu agradeço muito a sua presença aqui, doutora Ana. Quem sabe faremos mais lives aí pela frente, né? Isso mesmo. Eu que agradeço, viu, Priscila, o convite. Agradeço todo mundo que está assistindo. Muito obrigada, uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Até Ana. mais, Chica. Tchau.